Então, vamos orar? Aí de onde você estiver, talvez se não houver possibilidade de fechar os seus olhos, mas concentre em espírito aí. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, nós te louvamos por essa oportunidade e aqui que o Senhor possa continuar a guiar os teus filhos, aqueles que começaram esse projeto, que não venham a desfalecer, não venham a desanimar, e que todas as pessoas que tiverem acesso ou um contato possam receber esse pão fresco. Hoje, mais do que nunca, eu entendo a necessidade, porque hoje foi um dia onde eu precisei muito, Pai, e o Senhor esteve comigo por mais uma vez. Então, que nessa noite o coração dos teus filhos possam ser preenchido pela tua presença, pela manifestação da tua glória. O Espírito Santo venha falar conosco, venha abrir a nossa mente, venha abrir o nosso entendimento, que o nosso coração seja uma terra fértil para receber da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar esse pão fresco te fazendo uma pergunta. Você se considera competitivo? E talvez essa seja uma pergunta que muitas vezes pode soar estranho, sobre competitividade, sobre competição. E meditando sobre essa palavra hoje, eu fiquei pensando o quanto perdemos por não sermos competitivos. Poxa, pastor, como assim competitivo? É, competitivo. Porque o senso de competitividade é saber que o primeiro a se disputar, a sua primeira disputa, é com você mesmo. E quando nós entendemos a necessidade de competir conosco, que é uma competição interna, a grande luta não é com o outro, mas começa em si, de ter os melhores resultados, não para mostrar para o outro o quanto você é bom, mas para mostrar para você mesmo o quanto você se esforçou, o quanto você lutou, o quanto você almejou, sonhou, esperou, teve fé e conquistou aquilo que se esperava. Nada mais digno, nada mais justo do que receber o prêmio da tua vitória, da tua luta. Então, quando a gente começa a pensar sobre competitividade, sobre competição, o primeiro ponto a se entender é que você é o seu maior concorrente, que você precisa vencer você mesmo todos os dias. Vencer em que sentido? Vencer o desânimo, vencer o cansaço, vencer as opressões, vencer as tentações, vencer o pecado. Muitas coisas precisam ser vencidas diariamente. E o grande problema é que o inimigo ele vai tentar te desanimar como é que seria a palavra? Por imposição, não seria essa expressão, mas no sentido de afronta, essa é a palavra. O inimigo vai tentar te afrontar em várias áreas da tua vida, para que você não se sinta bom o suficiente para vencer você mesmo. E você, quando for intimidado por esse medo, quando você for afrontado, você estará a um passo de desistir. Desistir de ter fé, desistir de lutar, desistir de tentar novamente, desistir de uma vez por todas. E a grande arma dele é justamente a afronta. E eu fiquei me lembrando, não sei se você já assistiu luta de MMA ou de boxe, no dia anterior à luta tem sempre um confronto, tem sempre um embate. O lutador é colocado um de frente ao outro e ali, em uma tentativa de afrontar, de trazer medo, os caras fazem aquela cara de mal, chega quase se beijando, chega a ser engraçado, mas aquilo é um fator psicológico que um lutador tenta lançar sobre o outro, que ele é mais capaz de vencer aquela luta. E não é diferente no nosso dia a dia, porque se você pensar bem, o inimigo, até mesmo denominado inimigo, ele não é teu inimigo necessariamente, porque ele já foi vencido. Ele foi vencido por Cristo. Jesus ele expressa assim, sobre estar animado.
ele fala assim, no mundo vocês enfrentarão aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu quem? Jesus venceu o maligno, ele venceu o mal. Então essa deve ser a nossa expectativa de ânimo, de enfrentar um novo dia, enfrentar uma nova luta, começar algo novo, tentar novamente, mesmo após ter falhado, caído, errado, pecado. E quando eu pensava sobre competitividade, sobre competição, eu me lembrei de um texto, em 1 Coríntios, capítulo 9, olha só que interessante, no verso 25, o apóstolo Paulo ele fala assim, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma corrida que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então eu tentei ficar imaginando essa cena. Apóstolo Paulo lá nos jogos antigos, talvez você não saiba, as Olimpíadas, elas antes de Cristo, elas já existiam da sua forma muito rudimentar e em algumas modalidades, e talvez o apóstolo Paulo observando essa galera que corria por uma coroa, que naquela época a premiação era aquela coroinha, né, que a gente sempre simboliza um atleta antigo. E ele observando, falou assim, velho, esses caras, eles correm, eles se esforçam, eles treinam diariamente para ter uma coroa que logo vai passar. E aí ele traz um entendimento e uma comparação. A palavra está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25 ao 27. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25 ao 27. E aí ele fala justamente isso, observando esses caras, eles fazem algo que logo vai perecer, logo vai se esquecer, mas nós temos uma coroa, ou seja, a nossa luta, a nossa corrida, a nossa batalha, ela é muito maior, e também o nosso prêmio. E o ponto de competição aqui, que ele aborda, não é apenas olhando para os outros, mas é trazendo para si. E ele revela um segredo muito importante quando se fala sobre competitividade. Porque é natural que, biblicamente, a árvore ela é conhecida pelos frutos. Então, dentro de nós, um cristão maduro, alguém que vive por fé, alguém que quer lançar essa semente, alguém que quer transmitir as boas novas, não no sentido de competitividade para mostrar ao outro o que você tem feito, mas para manifestar os frutos. Há um desejo dentro de nós de ganhar alguém para Cristo, para que aquela vida seja transformada, assim como a nossa foi, para que haja um entendimento de relacionamento, de intimidade com o Espírito Santo, assim como nós buscamos ter diariamente. Então o nosso desejo é de lançar essas sementes, é de sempre ter um pão fresco, de sempre lançar uma mensagem. Mas aqui, se falando sobre competição, o apóstolo Paulo traz um segredo incrível. Ele fala assim, no verso 27, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Ou seja, havia uma luta, havia uma competição interna, havia uma guerra ali sendo travada diariamente dentro dele, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha me perder. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a obra que Deus tem para fazer em mim é maior do que a que Ele tem para fazer através de mim. A maior transformação gerada não é a que sai pelos meus lábios, mas é a que fica enraizada dentro do meu coração. Os maiores princípios não são aqueles que eu prego, mas são os que eu vivo. E isso precisa ser constante, diário. Então, por isso eu quero te falar mais uma vez sobre competição. Você precisa olhar para dentro de você e entender que todos os dias o teu desafio não é apenas ser um reflexo para os outros, não é apenas demonstrar ao outro a transformação que está acontecendo em você, mas é viver
isso intensamente sobre o teu coração. Porque do que adiantará ganhar o mundo e perder sua alma? E é isso que ele fala. Depois de ter pregado aos outros, eu mesmo venha me perder. Não se perca, não se venda, não desista, lute diariamente. Não deixe que a intimidação, o medo, o sentimento de já tentei, o sentimento de mais uma vez. Nós precisamos acordar todos os dias sabendo que Deus nos deu uma nova oportunidade de desfrutar da graça e da misericórdia dele sobre as nossas vidas. E tudo que o inimigo quer é lançar uma semente sobre o teu coração, no sentido de: mas ontem deu errado, ontem eu falhei, ontem eu caí, ontem eu errei, ontem eu pequei, ontem eu desapontei, ontem eu quebrei o meu propósito. Ontem ficou ontem. Algo que eu aprendi essa semana com o meu pastor, e ele disse assim: sabia que nem o presente é presente? Que na verdade só existe passado e futuro. Sabe por quê? O presente agora já passou, olha só. Passado. Não viva do passado, por mais que a tua falha, a tua queda, a tua intimidação, aquilo que ele tem tentado te amedrontar, tenha sido agora, passou. O que é válido é a tua escolha do agora, é a tua não desistência, é o sentimento de competitividade, é o sentimento de olhar adiante e saber que você pode sim fazer o melhor. E saber sim que você pode desempenhar algo novo. A misericórdia se renova a cada manhã. Ela é o motivo de não sermos consumidos. Precisamos olhar para o amanhã, para as escolhas. Precisamos olhar para as nossas atividades num sentimento de: preciso dar o melhor de mim. Preciso me esforçar ao máximo. Isso nos fala sobre excelência, isso nos fala sobre olhar o que precisa ser feito, não medir esforços, não calcular o risco e dar o melhor de si, sabendo que com Cristo você pode sim ser algo diferente, ser alguém diferente. E para a gente finalizar, eu quero ler um outro texto, e esse já está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Fixamos os olhos naquilo que não se vê. Cara, não desanime. Precisamos olhar para princípios. E quando eu digo princípios, eu falo da Bíblia. Porque a Bíblia, ela não é um livro de regras, é um livro de princípios. E olha só, embora exteriormente você possa estar desgastado, sabe? Aquele olhar assim: poxa, estou cansado, estou desanimado, estou triste, estou para baixo, estou prestes a desistir, a entregar ministério, a pular fora da igreja, a abandonar o casamento. Cara, quem nunca pensou isso? O peso da intimidação às vezes é tão grande que a gente pensa deixar tudo e pular fora. Aí a gente lembra que não tem nada e aí desiste. Então muitas vezes a gente vive situações onde exteriormente já estamos desgastados, mas nós precisamos entender que esses sofrimentos, eles são leves, são momentâneos. Sabe uma coisa simples que um dia deu um start na minha mente?
Quando a palavra fala assim que o choro, ele pode durar uma noite. Já pensou sobre isso? Uma noite. O choro é uma noite. Eu não vou me permitir acordar chorando. Eu posso até dormir chorando. Assim como o salmista Davi fala que a cama dele estava encharcada pelo pranto. Às vezes eu posso dormir chorando, mas eu sei que um novo dia vai chegar. E esse novo dia é uma nova possibilidade, é um novo tempo, é uma nova oportunidade de estar na presença do Senhor e fazer tudo certo de novo. Cristo venceu a minha luta, morreu a minha morte. Então, todas essas situações que me fazem desanimar, que exteriormente me desgasta, eu preciso saber que a glória que está sendo gerada, a vitória, quando eu entendo, quando eu tenho entendimento sobre competitividade, que não é mostrar para o outro, mas é trazer para mim a realidade, uma possibilidade de ser melhor. Eu sei que todo mundo aqui conectado vai entender essa linguagem. Sabia que você nasceu para ser a melhor versão de você mesmo? Você todos os dias tem a possibilidade de ser o melhor software que você pode ser. A versão 2.2.324 é você. O Espírito Santo tem colocado uma atualização diária sobre a tua vida. E cada manhã é a oportunidade. Então comece a fixar os olhos naquilo que você não vê. O que você vê é transitório, é passageiro. O que você não vê é eterno. Então comece a olhar para a eternidade. E que o Senhor possa trazer esse sentimento, essa perspectiva. Você precisa descobrir a sua verdadeira motivação, porque propósito gera perseverança. Então, quando você está motivado, e motivado por algo correto, algo bom, agradável, isso vai gerar perseverança sobre o teu coração. Seja competitivo no sentido de ter esse senso de propósito, de saber o porquê você luta, o porquê você desiste. Entendeu? Tanto a luta quanto a desistência precisa ter um propósito sobre isso. Não é simplesmente, porque alguém mandou, porque isso não vai soar legal em minha sociedade. Não. O sentimento de competitividade é saber que você está fazendo o melhor para si. Depois de ter pregado aos outros, você não venha se perder. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Esteja pronto a ouvir as direções que Ele quer trazer ao teu coração. Tenha um entendimento, fique feliz com a conquista do outro. Você nasceu para ser a melhor versão de você mesmo. O outro está sendo a melhor versão dele. Sabe algo interessante? Nenhuma comparação é boa. Se comparar achando ser melhor do que o outro, pode trazer um sentimento de soberba sobre o teu coração. Se comparar sendo pior do que o outro, pode trazer um espírito de comiseração sobre a tua vida. Então, nenhuma comparação é saudável. Então, quem tem o espírito de competitividade sabe que não está para lutar ou disputar com o outro, mas a maior disputa é em você, é fazer o melhor que você pode fazer. O espírito de competitividade, de competição, ele gera confiança, porque você sabe que está fazendo o melhor. E no meio desse processo, evite situações onde você venha se sabotar, você venha buscar um resultado e demonstrar um resultado que não é efetivamente aquilo que se conquistou. Então corra, busque, batalhe, dispute com você mesmo. Estabeleça metas de aperfeiçoamentos, de melhora, seja em vida profissional, seja sentimental. Coloque isso como uma meta em uma disputa espiritual com você, de ser um melhor crente, um melhor cristão a cada dia, de orar mais, de jejuar mais, de ler a Bíblia mais do que ontem. Mas você está disputando com quem? Com você. Você precisa ser o melhor daquilo que Deus te chamou para você fazer. Seja realista.
Não comece, pastor, então entendi, eu preciso competir comigo mesmo, então já sei, amanhã vou orar 2 horas e 40 minutos, sendo que hoje você não ora nada. Seja realista. Sabe algo legal? Para quem não tem uma vida de oração, sabia que 1 minuto de oração é uma grande vitória? Para quem não tem o costume de ler Bíblia, um versículo por dia, é algo fantástico. Então comece com metas realistas, comece com projetos que você vai conseguir cumprir. Não coloque metas acima da tua capacidade, seja competitivo, mas seja realista. Comece pequeno, cresça rápido, para que um dia você se torne grande. Grande maior do que o outro? Não. Grande dentro de você, para que você seja a melhor versão de você mesmo. Se possível, se não for, feche teus olhos. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, por essa oportunidade, onde eu pude aqui compartilhar com os meus irmãos um pão fresco que o Senhor me deu nesta noite. Que esta palavra seja viva e eficaz primeiro dentro de mim, Pai. Que a cada dia eu possa competir comigo mesmo, sabendo que a minha grande concorrência é contra a minha vontade, é contra o meu querer. Eu preciso negar o meu eu todos os dias para que o Senhor prevaleça e sobressaia de dentro de mim, para que assim eu tenha a oportunidade de ganhar a outros e de propagar o teu amor e o teu evangelho. Que cada filho nessa noite que possa estar ouvindo essa palavra, Pai, seja impactado, seja transformado pelo teu amor. Espírito Santo, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder sobre as nossas vidas. Nós precisamos, Pai, nós precisamos que o Senhor cresça em nós, que diminua cada dia o nosso eu e que o Senhor cresça, para que a tua presença seja tão grande, que transborde de dentro de nós, que flua pelo nosso olhar. Assim nós te agradecemos. Querido, que você tenha uma noite abençoada, seja extremamente competitivo com você mesmo. Você é o seu maior adversário e você precisa se vencer do cansaço, se vencer do medo, se vencer do pecado, da tentação e de tantas coisas que o inimigo tenta lançar com o sentimento de intimidação sobre a tua vida. Você será a melhor versão de você mesmo. Você não foi chamado para ser melhor ou pior do que alguém, você foi chamado para ser melhor do que você mesmo. A essência de Cristo crescendo em você é a única possibilidade de você se vencer diariamente. Valeu, tamo junto, muito obrigado. Tamo nessa, valeu, uhul, é nóis.